Meus amigos, eu fui a um supermercado nesta semana e procurei uma vaga no estacionamento externo. Quando cheguei, percebi que todas as vagas estavam ocupadas, inclusive as dos cadeirantes. Percebi que em um dos carros estacionados na vaga dos cadeirantes tinha um peixe, aquele símbolo dos cristãos e do cristianismo, colado na traseira do carro. E antes que eu saísse para procurar outro lugar para estacionar, entra naquele carro do cadeirante um homem com cerca de 30 anos, cara de proprietário, porte de atleta, bombado, saudável, estacionado na vaga dos cadeirantes. Bela atitude para um cristão, não é mesmo? Você já pensou se algum cadeirante estivesse precisando daquela vaga? Fé, meus amigos, sem obras é morta. Fé que não resulta em atitudes coerentes não é uma fé viva. Fé que não gera gratidão e um compromisso de amor para com o outro não é uma fé autêntica. Por isso, meus amigos, ser cristão não é uma mera teoria. Fé não é teoria. Uma fé viva é fé em ação. Uma fé viva nasce em Jesus e se torna visível e atuante na vida de outras pessoas. Por isso, não é possível a gente dizer que amamos a Deus, a quem nem vemos, se não amamos ao próximo a quem vemos. Nesta semana, em algum lugar do Equador, faleceu uma mulher, Bela Montoya, com 76 anos. Declarada morta, ela já estava sendo velada há 4 horas. Quando se percebeu que ela estava se mexendo e respirando no caixão. Já imaginou? Essa notícia, ela me lembrou de uma palavra bíblica do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jô Soares disse uma vez, quando lhe perguntaram sobre o seu processo de envelhecer: não existe esse negócio de terceira idade, só existem 2 opções, vivo ou morto. É verdade. É possível estar morto mesmo que ainda se esteja vivo. Uma fé sem obras é morta. Uma fé viva é fé em ação. Uma fé que não resulta em gratidão e em gratidão abundante é morta. Uma vida marcada pela reclamação e pela murmuração é sintoma de uma fé morta. Você reclama e murmura muito? Não basta, meus amigos, uma promessa de não reclamar mais ou um esforço. Você precisa de um compromisso, ou seja, de um novo compromisso com Jesus. Porque uma fé viva, ela é uma fé comprometida, um compromisso com Deus, um compromisso com o outro e com a obra de Deus nesse mundo. Uma fé viva se envolve naquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Deus tem um encontro marcado comigo e contigo na vida do outro, sabia? A Bíblia é cheia de histórias de homens e mulheres que nos inspiram. Crianças, adultos, homens, mulheres, jovens, pessoas com fé, gratidão e compromisso. E por isso a Bíblia conta a história dessa diversidade de pessoas, porque elas tiveram aquela fé que nasce na palavra de Deus e que
os fez se moverem pelo Espírito de Deus e por uma profunda gratidão na direção de outras pessoas, fazendo diferença. Você é uma pessoa assim? Ou você apenas se move na direção de si mesmo? Uma pessoa que é bênção, fazendo diferença na vida de outras pessoas. Isso é pessoa com uma fé viva. Uma pessoa que, a exemplo de Jesus, está aí para os outros. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, uma das biografias de Jesus, é contada a história de um grupo de mulheres que foram curadas por Jesus, algumas de doenças e outras libertas de espíritos malignos que as atormentavam. E elas passaram a crer em Jesus. E com uma fé viva em seus corações e movidas pela gratidão a Deus, elas abençoaram Jesus com seus bens, sustentando Jesus e os seus discípulos com seu dinheiro. Um compromisso de obediência à palavra de Deus, que diz: honra a Deus com a melhor parte dos teus bens. Meu amigo, minha amiga, se Deus te deu dinheiro e bens, mais do que você precisa para viver, você já percebeu que Deus o fez para que você possa abençoar pessoas e a obra de Deus? O filme Um Sonho Possível, que recomendamos nesta semana, nos ajuda demais nessa reflexão. O filme nos inspira e nos mostra a recompensa que está no compromisso da obediência. No Evangelho de João, nós conhecemos a história de Jesus ensinando 5.000 pessoas numa certa ocasião. Estava anoitecendo e os discípulos estavam preocupados em liberar as pessoas para que elas pudessem chegar em casa antes da noite. Jesus, no entanto, queria alimentar a multidão. Mas como fazer? Estava ali um menino que abençoou toda aquela multidão com aquilo que ele tinha: 5 pães e 2 peixes. E Jesus fez um milagre. E no final, sobrou mais do que eles tinham no início. Sobraram 12 cestos cheios de alimento. Com generosidade, aquele menino doou tudo o que tinha e Jesus fez um milagre. Uma fé viva em ação, num compromisso de gratidão e generosidade, sempre são usados por Deus para fazer milagres. Já pensou nisso? De que Deus quer usar aquilo que você coloca à disposição em gratidão e em generosidade para fazer milagres na vida de pessoas e na realidade. Uma outra história que a Bíblia nos conta é a história do rei Davi, que acolheu em sua casa um homem chamado Mefibosete, filho de seu amigo Jonathan, morto numa guerra. E este Mefibosete havia ficado aleijado por conta de uma queda que ele sofreu aos 5 anos de idade. E o rei Davi, com generosidade, abençoa Mefibosete, restituindo-lhe todos os bens da sua família e dando-lhe um lugar à sua própria mesa. Mais uma vez, Deus usa a generosidade do rei Davi e opera um milagre na vida de Mefibosete, restaurando-lhe a sua dignidade. E assim, a Bíblia e a vida estão cheias de exemplos de pessoas que, movidas pela gratidão que nasce da fé em Jesus, fazem diferença na vida de outras pessoas e as abençoam com aquilo que elas têm.
Um compromisso de amor nos faz reconhecer que aquilo que Deus nos deu não é apenas para nós mesmos. Isso mesmo. Aquilo que Deus nos deu não é apenas para nós mesmos, mas é oportunidade para abençoar outros e a obra de Deus. O navio Titanic, cuja história nós conhecemos, afundou no dia 14 de abril de 1912, em sua viagem inaugural, chocando-se com um iceberg. Apenas 706 das 2.207 pessoas que estavam no navio conseguiram se salvar. Entre as pessoas que morreram estava o pastor John Harper. Ele estava acompanhado no navio de uma sobrinha e uma filha de 6 anos. No meio da noite, Harper foi despertado pelo som do iceberg rasgando o casco do navio. Ele acordou sua filha, envolveu-a em um cobertor, e quando se tornou evidente que o navio afundaria, com lágrimas nos olhos, ele beijou sua filha e a entregou junto de sua sobrinha a um tripulante que as colocou em um bote salva-vidas. Conta a história que Harper nadou até um homem agarrado a um pedaço dos destroços e lhe perguntou: "Você está salvo?" O homem respondeu que não. Ao ouvir isso, Harper tentou levar o homem a Cristo, mas o homem recusou. Harper então tirou o colete salva-vidas que ele tinha e o deu para aquele homem e disse: "Aqui, então, você precisa disso mais do que eu. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." A história de John Harper só se tornou conhecida porque esse homem para o qual ele entregou o seu colete foi um dos sobreviventes que foram retirados das águas geladas do Atlântico Norte. Num encontro de sobreviventes 4 anos depois, este homem contou: "Com 2 quilômetros de água abaixo de mim, no meu desespero, eu chorei a Cristo para me salvar." E ele disse: "Eu sou o último convertido de John Harper." Meus amigos, este é o espírito dos seguidores de Jesus Cristo nesse mundo. Cada vez eu me convenço mais de que a marca do cristão nesse mundo é a generosidade. Quando nós falamos de generosidade, logo pensamos em dinheiro. Mas se trata de muito mais. Trata-se do compromisso de gratidão a Deus, que nos faz abrir o coração, a vida, a casa e a carteira para abençoar pessoas e a obra de Deus nesse mundo. Já percebeu isso? O que está em jogo, meus amigos, é o compromisso de gratidão a Deus, que nos faz abrir o coração, a vida, a casa e a carteira para abençoar pessoas e a obra de Deus nesse mundo. Eu pessoalmente estou convencido de que é isso que dá sentido às nossas vidas. A fé em Jesus nos coloca gratidão em nossos corações e nos faz generosos. Por isso, não é possível ser cristão sem ser generoso. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz o seguinte, presta atenção porque é algo bem precioso. Eu temo que a única regra em nossos dias seja dar do que nos sobra. E se o nosso gasto com conforto, luxos e diversões e viagens estiver no mesmo patamar do que aqueles que têm o mesmo ganho do que nós, provavelmente estamos dando bem pouco. Se a nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco,
então eu diria que ela está pequena demais. Na versão mais radical, isso poderia significar uma viagem a menos, uma garrafa de vinho mais barata, uma festa a menos, um carro menos luxuoso, para abençoar pessoas e a obra de Deus no mundo. Meus amigos, nós estamos falando de amor. Nós não saberemos o que é amor enquanto não entendermos o que é compromisso. Compromisso é permitir que o outro entre em nossa vida. É sonhar juntos sem se sentir ameaçado. É marcar um horário sem se sentir controlado. É dividir o espaço sem se sentir invadido. Compromisso não é falta de liberdade. Compromisso é o exercício da liberdade de estar com alguém. Porque pessoas precisam de nós. O filme Um Sonho Possível é a história de Big Mike. De pai desconhecido, mãe viciada em crack, ele tem outros 11 irmãos, os quais a maioria ele nem conhece. Passando por vários lares adotivos na infância e na adolescência, ele cresce sem perspectiva nenhuma. Alguém tenta matricular Big Mike numa escola cristã. Vejam o que acontece. Segundo os registros, não nos dá motivo para acreditar que terá sucesso aqui. Ué, está tão mal assim? Nós não sabemos ao certo a idade por falta de certidão. Ele tem um QI de 80, o que é percentual 6. A média de notas dele começa com 0. 0,6. Foram passando ele de ano. O aprovavam e passavam o problema para a próxima escola. Ele é corajoso. Por querer vir aqui. Por querer um ensino de qualidade. A educação que foi negada a ele pelas péssimas escolas por onde passou. Eu acho que a maioria dos garotos com a história dele nem chegaria perto daqui. Treinador Cotton, nós entendemos o seu interesse no talento esportivo do rapaz. Mas ele não poderia jogar até melhorar mesmo as notas. Esqueçam o esporte. Olhem essa parede. É cristã. Ou nós levamos isso a sério, ou pintamos por cima. Vocês não aceitam Michael Oher por causa do esporte. O aceitam porque é a coisa certa a fazer. Com que facilidade, meus amigos, pessoas cristãs estacionam numa vaga de cadeirantes? Com que facilidade cristãos transgridem a lei? Com que facilidade cristãos ofendem e machucam pessoas? Com que facilidade, como nesse filme, pessoas cristãs e instituições cristãs podem perder o propósito de ser bênção na vida de outras pessoas. A indiferença, meus amigos, endurece o nosso coração e nos impede de enxergar e ouvir ao outro. Veja mais uma cena de como há indiferença em relação ao Big Mike na escola dita cristã, na qual ele finalmente consegue ser matriculado. SJ, vem aqui. Beleza? Chega aí. O grandão está aqui há o quê? Um mês? Ele ainda não pegou o jeito. Por que a escola faz isso? Não é justo com a gente, nem com o rapaz. Só querem que ele fracasse. Eu acho que ele não tem ideia do que eu ensino. E como poderia saber? Ele não fala. Ele escreve. O nome. E olha lá. Ele jogou isso aqui, na lixeira. Eu olho e vejo branco por toda parte. Paredes brancas, pisos brancos.
E muita gente branca. Os professores não sabem que eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando. Eu não quero ouvir ninguém, especialmente os professores. Eles passam dever de casa e esperam que eu resolva o problema sozinho. Eu nunca fiz dever de casa na minha vida. Eu vou ao banheiro, olho no espelho e digo: este não é Michael Oher. O título é Paredes Brancas. E ele escreve certo? Finalmente, Mike é encontrado por uma família liderada por uma mulher que tem uma fé viva e um compromisso com Deus e com o outro. Esta mulher o entende, o acolhe e finalmente o adota. Ele lhe dá aquilo que ele precisa. Veja, o parâmetro de ajuda não é aquilo que ela quer dar para ele, mas o parâmetro de ajuda é aquilo que ele precisa. As suas amigas, igualmente ricas, acostumadas a desperdiçar dinheiro, como a cena vai mostrar, não a entendem e não compreendem a profundeza da sua atitude em ajudar Big Mike. Veja mais esta cena. Michael tem desconto familiar no Taco Bell. Se tiver, Sean vai ficar no prejuízo. Ele é um bom menino. Então torne tudo oficial e o adote. Ele vai fazer 18 anos em poucos meses. Não faz sentido adotá-lo. Liane, isso é algum tipo de culpa por ser branca? O que seu pai acha? Antes ou depois dele se revirar no túmulo? Meu pai morreu há 5 anos, Elaine. E pra piorar, você foi ao enterro, não tá lembrando, não? Com um vestido Chanel e com um chapéu preto horrível. É o seguinte, eu não preciso que vocês aprovem minhas escolhas, tá? Mas eu vou pedir que as respeitem. Vocês não fazem ideia do que o garoto passou. E se isso vai virar algum tipo de crítica, eu posso achar uma salada que não vale o preço mais perto da minha casa. Liane, não tivemos a intenção de... Não tivemos mesmo. Eu acho incrível o que você está fazendo. Abrir a porta da sua casa para ele. Amor, você mudou a vida do rapaz. Não. Ele mudou minha vida. Quando nós somos generosos, meus amigos, não é nós que enriquecemos outros. É nós que enriquecemos. Quando nós abençoamos, somos nós que somos abençoados. Quando nós ajudamos, é nós, ou somos nós que somos abençoados. Que tal, meus amigos, começar com esse exercício de fé, gratidão e compromisso? Aliás, que tal continuar com aquele exercício de 21 dias que nós começamos 2 semanas atrás? E que tal começar na nossa própria comunidade, na sua própria comunidade? Muitos de nós, vocês que nos assistem online, ou muitas das pessoas que estão sentadas nas cadeiras de nossas comunidades, são pessoas especialmente abençoadas com Deus, com dons para trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens. Mas continuamos sentados nos bancos como consumidores, nos deixando servir, como se os necessitados fôssemos nós. Muitos de nós que estamos sentados nas cadeiras de nossas comunidades, temos dons fantásticos na área da música ou em tantas outras necessidades comunitárias,
mas continuamos sentados nos bancos, com os braços cruzados, nos deixando servir confortavelmente, como se os necessitados fôssemos nós. Alguns de nós fomos rica e abundantemente abençoados com dinheiro, com bens materiais. Mas confortavelmente nós gastamos o dinheiro em nós mesmos e muitas vezes desperdiçamos em hábitos consumistas que não fazem sentido algum. E fechamos o nosso coração impedindo pessoas e a obra de Deus nesse mundo passar necessidade. Que tal abrir o seu coração? Que tal abrir a sua vida? Que tal abrir a sua casa? Que tal abrir a sua carteira? E começar a exercitar esse compromisso de gratidão que brota da fé e esse compromisso de amor para dentro desse mundo que tanto precisa. Porque uma fé viva que nasce em Jesus, ela é uma fé atuante na gratidão e num compromisso de obediência de servir. Por isso, não se deixe apenas servir. Sirva. Você já foi servido por Jesus e tem sido servido por Jesus a cada dia. Comece a servir por gratidão. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu nos tens dado tantas coisas. Nós temos recebido, Senhor, tantas bênçãos. Temos sido abençoados de tantas formas e de tantas maneiras. Ó Deus, não dá que aquilo que recebemos fique apenas para nós mesmos e seja desperdiçado com nossos prazeres, que no fundo não fazem sentido nenhum. Mas dá que possamos reconhecer, Senhor, que uma fé viva é uma fé em ação. É uma fé que se move na direção do outro em gratidão e num compromisso de amor e de ajuda. Senhor, não permita que nós estejamos apenas entre aqueles consumidores espirituais que se deixam servir e quando não são servidos reclamam. Mas que nós possamos estar entre aqueles, Senhor, que servem e ajudam, com aquilo que são, com aquilo que têm. Em nome de Jesus. Amém.